Salve, salve galerinha do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Impedido canal Impedido. Rodada número 26, aí as impressões da rodada, né, de passada aí as classificações do Fortaleza, né, para a final contra a LDU de Quito. Também as classificações para a final do Fluminense, passando pela equipe do Internacional na semifinal da Liberta. E também aí passada a semifinal que classificou o Boca Juniors para enfrentar o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, esse ano, na finalíssima da Libertadores, entre Palmeiras e Boca. Então, passadas essas decisões aí principais para no meio, né, de semana dessa rodada, incluindo a desclassificação do Corinthians para o Fortaleza, o cenário dessa rodada apresenta algumas perspectivas interessantes e, claro, nesse material simples resumido que eu vou trazer aqui para vocês, na excepcionalidade da nossa transmissão da quinta-feira. Não tivemos transmissão na quinta-feira em razões de problemas técnicos, tá? Então estaremos fazendo transmissão hoje, tá? Daqui a pouco, dentro de algumas horas, ainda hoje, no conteúdo relativo aí às lives de quintas e sextas-feiras em razão dos problemas técnicos que tivemos na quinta-feira. Vamos então a esse time aqui, parcial para a rodada, um time com peças interessantes, viáveis, aí um time criado paulatinamente. E vamos aqui com a nossa opção de goleiro. Nossa opção de goleiro nesse nosso time aqui, criado aqui nessa live, especialmente aí para você. Vamos, por isso, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos aqui com o João Ricardo, tá? A equipe do... Na rodada passada, a equipe do América desafiou demais o Cruzeiro, né? O goleiro do Cruzeiro, Rafael, mesmo perdendo SG, conquistou ainda 5 pontos. Então, interessante é o goleiro João Ricardo mesmo, perdendo o SG ou mantendo o SG, a perspectiva de uma ótima pontuação. Bom dia, reservas, vamos aqui com o goleiro Tadeu, também interessante aí, porque o Goiás está tomando pouquíssimos gols e o Bahia tem sérios problemas ofensivos, então Tadeu, nosso banco de reservas. Vamos então aos nossos laterais para essa rodada, estaremos indo aqui com as opções Juninho Capixaba e Bruno Pacheco, são duas ótimas opções. A dobra do Galo Mineiro, Guilherme Arana e Mariano, também uma ótima pedida para a rodada. A dobra dos laterais do Fortaleza, não deixam a desejar, tá? E a dobra dos laterais do Palmeiras, aí eu fico um pouco o pé atrás, porque o Palmeiras está muito mal ofensivamente, capengando no meio de campo, muito na questão da dependência do Veiga, e a defesa é uma das poucas que salta ainda no campeonato, então se sobrecarrega demais em razão disso. O time na Libertadores tomando muitos gols. No Brasileiro não há certa consistência? Tem, mas ainda assim não é um time que espelha tanta confiança quanto se presume e se possa achar para a rodada. Então, não penso em dobrar as laterais do Palmeiras, mas uma opção interessante seria o Piquerez, tá? No Fluminense vamos ficar de olho em qual time joga, né? Mas fica de olho aí no Samuel Xavier, tá? Uma ótima pedida contra o Botafogo. O próprio Marcelo também interessantes, tá? De Plácido é um nome viável do Botafogo para essa rodada. Wesley, ótima opção de lateral para essa rodada da equipe do Flamengo. E vejo essas opções. Temos também o Pumita Rodrigues, mesmo perdendo esse G contra o Santos na última rodada, fez 6,20. Então é uma pedida viável assim para a rodada. O Piton vem num momento muito forte, mas ainda assim acredito no Pumita, tá? Um lado bem fraco do São Paulo, então pode ser interessante o Pumita para essa rodada. Do Goiás, por enquanto temos aqui o Bruno Santos. Me agrada o Hugo, tá? Se ele tiver como opção aí, não sei se você está em dúvida com o Sander, mas me agrada o Hugo do Goiás, tá? Então são essas opções aí que nós pensamos laterais para a rodada. Pensando aqui na perspectiva nossa, aqui sem análise, né? Que isso você irá ver aí na nossa transmissão daqui a pouco, dentro de alguns minutos. Então, os nossos laterais estaremos indo por enquanto aqui nesse nosso elenco com Guilherme Arana, primeira opção. E vou estar fechando aqui com a segunda opção, vou estar fechando aqui com o Bruno Pacheco, do Fortaleza. Banco de reservas, vamos estar fechando aqui com a opção do Piquerez, que caberia muito bem. Caso você pense aí numa dobradinha do Galo Mineiro, por exemplo, aqui eu vou fazer exatamente essa ideia. Tá? Você pode pensar aqui, por exemplo, no Guilherme Arana com o Piquerez. E aí na zaga, você pensar aqui, por exemplo, e é essa minha composição exatamente de zaga para essa rodada. Meu pensamento para essa rodada é a composição entre Maurício Lemos,
e Gustavo Gomes, tá? Com posição de zagueiros para essa rodada, portanto, uma dobradinha de Galo Mineiro e de Palmeiras. E eu acho que nesse time aqui agrada muito bem, interessante, mas fica de olho aí na opção aí do Bruno Pacheco. Também do Juninho Capixaba são ótimas opções, porque o Juninho Capixaba, a equipe do Atlético Paranaense sem o Vitor Roque é um time muito, muito, muito ínfimo. É um time que cai a produtividade, se concentra muito na produção do Canóbio. O Vitor Bueno, voltando à equipe, vai ter um pouco mais de cadência, um pouco mais de produtividade, mas ainda assim um time sem Vitor Roque é um time que deixa muito a desejar, tá? Vamos lá então, vamos aqui na nossa zaga. Nossa zaga aqui no banco de reservas. Dificuldade aqui do carregamento. Vamos lá então, deixa eu clicar mais uma vez aqui. Vamos lá, nosso banco de reservas saindo aqui com o Murilo. Nosso lateral, e aí, conforme já filtrei disso aqui para vocês, vou pensar aqui no Wesley do Flamengo. No meio de campo, aqui duas opções aí fundamentais que se iriam a campo. Já temos aí o Georgian de Arrascaeta como opção, né? Como já provável, segundo o Joga 10 News. Vale o Georgian Arrascaeta para a rodada? Vale. Vale sim, embora seja um clássico contra o Corinthians tentando se remontar. Aí numa crise, o Corinthians, o Internacional também numa crise imensa. O Palmeiras num princípio de crise, mas ainda assim no Campeonato Brasileiro vem muito bem, obrigado. Tá? Então, dois times aí com crises enormes nesse momento do campeonato. Tá vivendo aí baixíssimas produções durante o ano de 2023, Corinthians e Internacional. Tá? Então, é interessante pensar em meio-campistas dos elencos contra o Corinthians e contra o Inter nessa rodada. Mas, cuidado, Grenal é Grenal e Flamengo e Corinthians é Flamengo e Corinthians. Tá? Então vamos aqui o nosso elenco, vamos começar aqui com o Veiga, 17,90 cartoletes, carinho, né? Mas vamos com essa opção. E aqui, segundo o Cartola precisa se atualizar um pouco mais, o Arrascaeta está em dúvida, mas aí o Joga 10 News já coloca o Arrascaeta como sendo opção. Então vamos aqui com o Arrascaeta. E vamos fechar o nosso meio de campo aqui com a opção do... Aqui o Iago Pikachu está comprovável, segundo aqui o Cartola, né? Vamos falar aqui dos meias, tá? Matheus Fernandes e Lucas Evangelista. Temos aqui o Lucas Evangelista? Não temos, acredito que esteja em dúvida. Mas me agrada muito o Lucas Evangelista. Não sei se está como nulo. Dá uma olhada aqui se está suspenso. Evangelista, suspenso. Então do RB Bragantino só me agrada aí o Matheus Fernandes para desarme, tá? Nesse jogo contra o Atlético Paranaense. No meio de campo, então, aqui vamos, então, uma dica aqui que posso dar aqui para vocês. Podemos pensar aqui no Zé Rafael, interessante, Palmeiras filtrado aí no Brasileirão, né? Tentando recuperar a segunda posição e, claro, fazer um bom jogo para novamente fazer as pazes com a torcida e buscar esse título brasileiro. Temos um Cristaldo, aí para valorização é interessante demais, mas cuidado, é um Grenal. Temos um Arias, pode ser bem interessante, jogador de voluntariedade, gosta muito do X1, né? O Arias. Então é interessante sim o Arias. Rodrigo Nestor pelo excelente momento que vive com a equipe do São Paulo. Tietê, o nome interessante do Botafogo para a rodada. Jean Lucas contra o Palmeiras. A questão é o Santos, né? A produção do Santos fora de casa. Mas o Jean Lucas é um nome interessante, vivendo nos dois últimos jogos, né? O Jean Lucas, muito em função da média básica, tá? Muito em função da média básica o Jean Lucas. Alan Patrick, não sei como se comporta esse Internacional depois da eliminação da Libertadores, mas é um nome interessante sim para a rodada. Pikachu, se a jogo for, válido, uns grandes nomes para a rodada. Ele é uma questão em relação ao Pochettino. É um pouco mais ofensivo em relação ao Pochettino. O Pochettino recua um pouco mais na produção de jogo da equipe do Fortaleza. Isso tira o potencial dele no desenvolvimento, na aplicação final das jogadas, que é o gol, a efetividade da assistência ou participação no gol, tá? Então o Pikachu é um nome que agrada em ser exatamente esse o contrário. Um jogador que busca a jogada, a amplitude final, a ocorrência final, que é o gol, tem esse poderio, né? O América cede demais. Temos o Vitor Bueno, uma peça interessante contra o RB Bragantino. Acho que do meio de campo do Atlético Paranaense,
Então a melhor peça é, sem sombra de dúvidas, o Vitor Bueno, tá? Porque o fator cobrança de pênaltis é do Vitor Bueno e isso salta em possibilidades e também de prognóstico a favor do Vitor Bueno na rodada. Maurício, um nome um pouco mais interessante do que o o queridíssimo Alan Patrick para a rodada, tá certo? Então Maurício é mais interessante porque tira um pouco abaixo em relação ao Pikachu. Paulinho, meia de segurança para a rodada. Emmanuel Martinez, uma boa aposta, excelente opção contra o Fortaleza. Tá? Emmanuel Martinez. Temos também outras opções aqui no meio de campo. Temos um Fernandinho, mesmo critério, mesmo padrão, mesma análise relativa, só que um pouco mais de potencial do que o Matheus Fernandes, tá? O problema do Fernandinho nessa rodada é o time bastante modificado com a saída do Vitor Roque, o Atlético Paranaense, né? Isso salta um pouco de possibilidades mais interessantes para o Matheus Fernandes. Outras opções, temos um José Wellison, para quem gosta de ousadia. Temos um Maicon no Corinthians, esse Corinthians muito instável, né? Muito instável nos últimos jogos. Fica de olho no Pedrinho do Galo Mineiro, pode jogar aí o Igor Gomes, tá? Então, cuidado aí no Galo Mineiro para essa rodada e só. Então vamos fechar aqui o nosso meio de campo, vamos com o Pikachu, vamos de Pokémon. Temos que pegar. No nosso meio de campo aqui no banco de reservas, vamos estar colocando aqui o Pochettino, pensando em quê? Exatamente nessa dobra possível e interessante do Fortaleza para a rodada. Poucas pessoas vão estar pensando nessa dobra do Fortaleza para a rodada. Então vamos aqui com o Pochettino no banco de reservas. No nosso ataque, aí, meu amigo, no nosso ataque não tem outra, não tem onde correr. Tá? Quiser fazer um pouco mais de diferença para a rodada, pelo momento que vive em casa, o Paulinho, começa com o Paulinho. Quer aproveitar o excelente momento do Vasco, inclusive fazendo gols. Ele que está aí em 8 jogos, se não me falha a memória, o Verrete, são 8 jogos e 7 gols. Exatamente isso. Então o cara tá pegando fogo, tá pulando fogueira de São João. O Vegete tá fazendo gols adoidado. Então podemos ir aqui com o Vegete, com a média 10,89, tá? E aí quase fechado o nosso ataque. E se você quiser fazer um pouco aí o prognóstico para a rodada, Hulk. Quiser fazer um pouco mais diferente, você pode pensar na dobradinha do Vasco com o Peck. E aí é uma questão de assistência, de gol, né, com o Vegete. Você pode pensar no Cano, nesse clássico contra o Botafogo, mas aí é como pode vir esse Fluminense, tá? Se vir o Fluminense titular, ok, válido o Cano. O Cano artilheiro da Libertadores, mas o Campeonato da Libertadores é uma coisa, no Brasileirão o Cano tá deixando a desejar, né? Mas o John Kennedy pode ser um pouco mais interessante do que ele. Lucas Moura, um nome excelente, boa média fora de casa com a equipe do São Paulo. Arthur, do ataque do Palmeiras, se esquece, muito mal produtivo, mas pode dar boa, Arthur. Pablo, o jogador aí de gols solitários na equipe do Atlético Paranaense, válido para a rodada contra o RB? A princípio é válido sim o nome do Pablo, porém o RB Bragantino é uma defesa que vem se configurando como segura, estável e também produtiva. Então, fica um pouco o pé atrás do Pablo em relação a esse critério. Irá mais aí com o Canóbio interessante, tá? E o Roberto, péssima fase, pouco rendimento. John Kennedy, nome muito agradável para a rodada. Rafael Ratão, aposta. Pavon, quem quiser triplicar o Galo nessa rodada é loucura, impedido? Não, não é loucura. Vale sim como uma aposta para tiro curto. Canóbio, já falei do Canóbio. Lucheiro, quem quiser pensar no Lucheiro aí no dobradinho no Fortaleza, com o Pikachu, válido demais para a rodada o Lucheiro. Tá? Muito interessante o nome do Lucheiro. Inclusive essa dobradinha com o Pikachu é uma dobradinha que agrada demais a rodada para os críticos e também para os polêmicos. Haja vista, o América está sofrendo muitos gols também de centroavante, tá? Do RB Bragantino, me agrada a opção do Vitinho. Do Flamengo, Bruno Henrique, rei dos clássicos. Guilherme, muito abaixo em relação ao Lucheiro. Outras opções aqui, o Marciano do América, homem gol do América, válido. Temos um Keno, comparado ao trio de ataque
do Fluminense no Campeonato Brasileiro, ele é a segunda força de momento. Praticamente pau a pau ali com o John Kennedy, tá? O Cano ainda um pouco, patamar um pouco acima. Mas em relação aos três, acho que o John Kennedy é um pouco melhor do que o Cano. Tá? E só, né, galera? Temos apenas essas opções. Então, nesse time aqui que estou fazendo aqui nessa live, vou fechar aqui com o Lucheiro. Tá? Então, tamo aí. Tiramos aí o Hulk, estamos dobrando aí o Fortaleza, pensando em diferenciar para a rodada. Paulinho, Veget, Veiga e Arrascaeta. Banco de reservas. Vamos estar fechando aqui com o Bruno Henrique, do Flamengo. Vamos aí o nosso técnico, vamos estar fechando aqui. Vou citar 3 opções aqui de técnico que eu acho interessantes para a rodada. Temos aí o Abel Ferreira, do Palmeiras. Temos Juan Pablo Vojvoda, também um nome interessante demais para a rodada como técnico. Pedro Caixinha, Vale, contra o Atlético Paranaense. Não sei se segura SG, mas para mim é candidato a SG, o RB Bragantino. Tá? Temos um Felipão, a quarta opção aí, já estou dando mais que 3, vou fechar em 6 opções. Felipão pelo adversário, muito válido o Felipão. Temos uma quinta opção de técnico para a rodada, Armando Evangelista contra o Bahia, pensando na possibilidade de SG ou de vitória simples, 1-0. E Ramon Dias, não em função do Vasco não sofrer gols, pode sofrer gols, mas em função do resultado positivo de ganhar mais um ponto. Então, fecharia aí com Ramon Dias, do Vasco, 6 opções de técnicos para a rodada. Mas aqui eu vou estar fechando aqui com o básico, com o simples, tá fechando aqui com Luiz Felipe Scolari. Então tá aí o nosso time dessa transmissão aqui, com o João Ricardo no gol, Arana e Piquerez, Lemos e Gustavo Gomes na linha de zaga, no meio de campo Veiga, Arrasca, em dúvida, banco de reservas Pochettino e Pikachu, no ataque Vegetes, Paulinho e Lucheiro, técnico Scolari, banco de reservas Tadeu, Murilo, Wesley, Pochettino e Bruno Henrique. Capitão desse nosso time aqui, acredito que entre os mais calados esteja do Galo, né, do Galo Mineiro. Acredito que esteja entre Paulinho, Hulk ou talvez um Vegete aí entre os capitães mais voltuosos para a rodada, mais escalados para a rodada. Então não vou fazer muito mistério, vou estar fechando aqui com Paulinho, nosso capitão nesse nosso time. E tá aí o time aí construído, formado, custando 139 cartoletas em 27. Ok? Se você gostou, deixe seu like, curta, se inscreva, compartilhe. Tamo junto. Já, live aí de sexta-feira, em razão da quinta-feira, problemas técnicos. Forte abraço a todos, valeu e até a próxima.